Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho, nossa Roda da Fofoca, hoje com a Arantura do site TV Foco, também com o Felipe Campos, que, claro, além de estar aqui à nossa mesa, além de participar da nossa roda, também tem os bafões do Felipe Campos, tá certo? Mas antes de tudo isso, a gente começa sempre com a nossa primeira página. E a nossa primeira página de hoje, eu acho que ela vale também como um alerta, não é? Mais uma vez alertando em relação às pessoas não se cuidarem sozinhas, as pessoas também analisarem muito bem quando desistem de tratamentos tradicionais e comprovados para aderir a tratamentos alternativos, né? A tal das terapias alternativas ou aquelas coisas naturais para às vezes tentar combater uma doença que é bastante agressiva. E a gente fala isso em termos de muitos casos que a gente viu, que nós andamos cobrindo, o caso do Marcelo Rezende, que ninguém esquece, ele trocou a quimioterapia, não é, por um tratamento alternativo, um tratamento que seria mais natural, inclusive, que o livraria das drogas pesadas, e infelizmente a gente viu no que deu. Por um acaso você está vendo aí já a foto da Renata Banhara, porque é dela mesma que eu vou falar, porque a Renata Banhara também passou por esse tipo de coisa, não é? Ela também passou por esse tipo de decisão, porque é verdade, quando você está com um problema de difícil solução, um problema que o tratamento é doloroso, é cansativo, é desgastante, mina a sua energia, você começa a ficar mais frágil emocionalmente, começa a ficar mais frágil psicologicamente. E aí, se te apresentam um outro tipo de coisa e te dizem que aquilo também vai dar resultado e você não vai sofrer nem metade do que está sofrendo agora, é claro que as pessoas vão preferir arriscar, vão preferir tentar, mas o resultado também tem chances muito maiores de não dar certo. E é por isso que precisa ser avaliado, já que a pessoa, claro, quem está doente não vai ter cabeça fria o suficiente para isso. Se reunir com a família, se reunir com os amigos, conversar bastante com o médico, não é? Tentar abordar essa situação de todos os aspectos antes de decidir. Porque o caso da Renata Banhara, ele era bem assim, não é? A história da bactéria que foi se alastrando de um dente, foi parar no cérebro, foi parar no joelho, foi parar na mandíbula toda e ela teve uma situação muito complicada, está enfrentando ainda, porque a bactéria teve uma recidiva quando pensou que estava tudo terminando, o tratamento terminaria agora em dezembro. Vocês viram o que aconteceu, a bactéria voltou e voltou com mais força ainda. É que como agora já era conhecida, o combate foi mais imediato, ela está conseguindo inclusive, né, se apresentar nos programas de televisão, gravar entrevistas, está fazendo também publicidade no seu Instagram, não deixa de ser um trabalho, uma renda. Então com isso ela vai levando, mas ela acabou também confessando que o tratamento era tão desgastante, causa tantos efeitos colaterais, tantos remédios que ela tem que tomar e principalmente uma carga avassaladora de antibióticos, não é? Então o estômago não aguentava, por mais protetores que ela tomasse para o estômago para suportar a medicação, não estava. Ela vivia com enjoo, ela vivia com dor de cabeça, ela vivia prostrada, sem um pingo de energia, parecia que nunca mais ia sair da cama. Aí é que chega a história do tratamento alternativo. Aí ela foi apresentada a um tipo de tratamento mais leve, mais light, mais suave, teria que tomar um outro tipo de produtos, que seria na maior parte vitaminas, isso, aquilo, né? E ela topou fazer. E aí é que veio, depois de um tempo, ao invés do alívio, uma piora no estado de saúde da Renata Banhara. Isso ela contou, inclusive, no programa Você na TV do João Kleber. O Vladimir Alves estava lá, entrevistou a Renata e nesse momento ela abriu o jogo mesmo em relação a esse tipo de coisa. Ela falou que passou por uma terapia alternativa e ao invés de melhorar, ela piorou. Ela piorou, gente, a ponto de vomitar sangue, para vocês terem uma ideia. Que, aliás, mesmo com aquela carga avassaladora de antibióticos que ela estava tomando, isso nunca tinha acontecido.
que a gente esteja dizendo que todas as terapias alternativas, não, a gente não está falando nada disso, mesmo porque nós somos leigos. A gente está falando em cima de fatos concretos que a gente tem visto muito no meio artístico e que serve como alerta, pelo menos como alerta, né? Que é assim, gente, trocar a terapia tradicional por uma terapia alternativa, um tratamento tradicional, já comprovado o tipo de efeito, mas também de resultado, por uma terapia alternativa, onde te prometem resultados, mas as chances de risco são muito maiores, é uma coisa que tem que se pensar 10 vezes, não é? Não é a primeira pessoa, o profissional que chega e te apresenta, então vamos, que foi mais ou menos o que aconteceu. Vai, aí começa a fazer, começa a tomar as coisas e o resultado é esse. Chega a vomitar sangue, coisa que nem com antibiótico pesado, todos os dias, várias vezes por dia, muitas vezes indo ao hospital todos os dias para tomar o antibiótico na veia, isso tinha acontecido com a Renata Banhara, tá? Tem aqui, inclusive, um trecho de depoimento dela que eu acho que vale ler aqui para você. Olha, ela diz que ela voltou... tem aqui uma outra coisa, espera aqui. Renata Banhara entra na última fase do tratamento, tem piora repentina e assusta. Como pode ser visto na foto à esquerda, né, que vocês estão vendo aí, o registro que a mulher fez essa semana do seu rosto. Segundo seu relato, ela voltou a sentir fortes dores de cabeça e inchaço no rosto. Isso naquela piora que ela teve, que o Felipe foi o primeiro a mostrar aqui essas fotos, que depois foram replicadas por todos os sites, né? Na terceira e última etapa do tratamento, a Renata começou a aliviar-se da quantidade de remédios tomada e estava se sentindo bem melhor. A piora repentina aconteceu na última terça-feira, quer dizer, isso é praticamente um mês, porque foi 17 de outubro, quando a Renata percebeu o inchaço e as dores. Nem ela mesma entendeu, porque o que estava acontecendo com ela já era bem, né, final de tratamento. Mas, segundo o seu relato, ela passou muito bem o fim de semana, foi até para um imóvel de praia que ela tem. Na segunda, ela também fez a rotina da casa, mas na terça, ela não podia nem mesmo colocar a cabeça no travesseiro. E ela ainda continuou dizendo que voltou a vomitar sangue e que começou a se desesperar ao pensar que teria que voltar com a carga completa de medicamentos, mas não houve saída. A Renata Banhara, depois de vomitar sangue, ela teve que voltar ao hospital, foi medicada, mas realmente estava preocupada em ter que voltar a tomar tanto remédio. A Banhara disse que está melhor agora, que voltou para a terapia alternativa, e ela diz: hoje estou medicada e melhor, mas até quando eu vou depender de tanto remédio? Pergunta a Renata Banhara. Não é fácil mesmo, né? Como a gente disse, o desconforto é muito grande. No caso dela, ela falou, o desconforto era tão grande que estava se tornando insuportável, mas com fé ela continuou o tratamento. O grande problema foi que todo o seu sistema digestivo foi comprometido por conta dos fortes remédios. Aí ela chegou a ser internada vomitando sangue e já era uma reação extrema, não é? Aí ela entrou na terceira e última fase, mas de forma inesperada ela piorou novamente. O que ela diz? Que ela gastou R$4.000 numa terapia alternativa e que a partir daí ela só piorou. Então faz mal para o corpo, não é, que é o principal, mas faz mal para o bolso também. Essas terapias alternativas, muitas delas, não é, não entregues em mãos de profissionais que realmente valham a pena, devidamente credenciados, custam caro e você investe dinheiro. Vocês se lembram o quanto, a fortuna que o Marcelo Rezende gastou no seu tratamento alternativo para morrer muito antes do tempo, né? Sendo que ele poderia ter tido uma sobrevida muito maior e talvez nem tão dolorosa e que o debilitasse tanto como aconteceu após ele desistir da químio e realmente partir para esse tratamento alternativo. Então fica aí esse mais um dado, mais um alerta. Você pode estar gastando muito dinheiro para ter um resultado
resultado muito pior para a sua saúde, às vezes até podendo aí ser uma coisa fatal. Então, todo cuidado é pouco, importantíssimo esse alerta também da Renata Banhara, que agora, graças a Deus, está indo em frente aí com o seu tratamento, não é? Boa sorte, Banhara. Olha aqui, vamos começar a nossa roda da fofoca, a Aruntura do site Tudo TV bem? Fofoca aqui com Boa a gente. tarde. Tá bom, querido? Você está linda. Adorei. Muito obrigada. Tá verão, tá E aí, verão. aí hoje tá calor a beça, né? Tudo bem, Felipe Campos? Os bafões, né? Dos bafões é verdade. Do site TV Foco e o Felipe dos bafões, tá? O MC Bafão, ou Bafinho, como tem alguns preferindo, mas é ele mesmo. Bafão. Eu também, quem mais a cara, né? Sônia Abrão, Eu também acho. esse look de hoje, Gostou? Sônia Abrão. Obrigada, tá Eu bom, gosto gente. dessa coisa Imagina, romântica. de bola, né? Muito, adoro. Tô dando bola pra torcida, né? Então tá um hoje, calorão. não, hoje é em homenagem à grande nação corintiana. Salve o Salve a grande nação corintiana. O campeão dos campeões, eternamente Dentro dos nossos corações. Um dia eu tô palmeirense, tá tendo um sou ataque. palmeirense Mas também, você é gente. palmeirense, não 7, sofre, tá? tadinho, tá? 7, gente. 7, Nós tá? tiramos fotos já, oficial da torcida aqui do nosso programa. que felicidade! Bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, Sônia. Viemos aqui para torcer, para comemorar ou para trabalhar. Porque o né? Corinthians Mas vamos trabalhou fazer. ontem, Trabalhou né? muito, Trabalhou. né? Sou palmeirense, mas tem que admitir que trabalhou e trabalhou bem, né? No primeiro Lindamente. minuto eu quase Infartou, tive fomos uma dois, né? síncope. Olha aqui, vamos falar de algumas coisas, mas completar só a história da Renata Banhara rapidinho. Esse lance de terapia alternativa é complicado, né? É complicado. Eu estive com ela no Super Pop, o Vladimir esteve com ela no programa do João Kleber. Sim. E na vez que eu estive com ela, da primeira vez que ela esteve no Super Pop, ela falou sobre o tratamento alternativo e foi um dos pontos que mais chamaram a atenção ali, né? Tá. Porque ela falou sobre isso, foi uma única vez, se eu não me engano, ela passou por uma única sessão. Uma única e já vomitou O sangue? que ela passou pra gente lá no programa é que ela teria passado por uma única sessão desse tratamento alternativo, que por sinal ela não entrou em detalhes do que seria. Sim, ela não fala, Ela realmente. não fala. E eu lembro que na época ainda a gente questionou se era o mesmo tratamento, o mesmo doutor que estava... Marcelo Rezende, a gente tá. questionou, mas ela Também não quis falar. não entrou em detalhes. E assim, o que me pareceu aí, mais uma vez, é um valor bastante alto, né? E mais uma vez uma consequência para ela que não foi nada positiva. A gente não, como você disse muito bem aqui, né? Não dá para dizer que todo mundo que passa por um tratamento alternativo não vai ter os efeitos esperados. Claro. Mas dá para dizer que um tratamento alternativo tem que estar com o tratamento tradicional, que foi o que ela fez. Pode ser um complemento, né? Do É o que a gente esperava tradicional, do Marcelo não uma Rezende, troca, né? É o que a gente, aliás, colocando o dedo na vida do outro, é o que a gente tinha de expectativa que ele fizesse. E foi o que ela fez. Então ela fez um único tratamento, pelo que ela relatou, passou mal, muito mal, teve essa história de vomitar sangue, e aí ela foi internada, chegou a ir para UTI logo depois desse tratamento alternativo. Sério, é muito sério, sério. é muito sério, porque é o que eu digo sempre, você formar um médico demora muitos anos e um médico estuda a vida inteira, Claro. né? Então a gente não pode tirar a responsabilidade da medicina, obviamente que eu acredito sim. Aí pode vir tratamento espiritual, pode vir enfim, várias, mas eu acredito que você seguir às vezes a alopatia e os métodos tradicionais da própria medicina colaboram e muito. Até porque hoje, é uma notícia que eu vou contar nos bafões, hoje faleceu o Ricardo Bueno, Do Dominó, né? que foi da segunda geração do Dominó e praticamente com a mesma bactéria que a Renata Banhara. Você tá falando Foi. sério? Eu tava Ele- querendo saber o que tinha acontecido com Essa ele. é A a gente recebeu curiosidade. só a informação da morte dele sem nenhum outro detalhe. E ele é novo É ainda, novo, né? novo, Pra isso. Ele é 40 das anos. 40 Muito anos, novo, olha aí, muito da novo. segunda geração do grupo Dominó famosésimo, né? Era Polegar e Dominó sem naquela dúvida. época, incrível. Diretamente, né? Olha ele aí, Ele começou ó, que com uma tá no infecção de meio dente. Também infecção de dente. Começou uma infecção no dente, ele foi internado, essa infecção cresceu, gerou, pegou pegou o cérebro, enfim, ele ficou em coma 4 dias e faleceu. Deus, Rapidamente, 40 anos. 40 anos, teve uma infecção generalizada, aí não suportou e faleceu na manhã de hoje, né, dessa quinta-feira.
Então você vê, umas coisas que estão acontecendo, essas novas bactérias que estão chegando, elas são muito resistentes. Elas estão chegando com absolutamente estão servindo como aviso tudo, também, gente. Exatamente. Né? Um aviso. Sabe que esses dias saiu uma reportagem grande sobre isso, inclusive na internet eu vou ver o site para vocês, mas muito importante, dizendo como é que você pode diminuir o risco das superbactérias. Duas coisas que eu guardei comigo é hidratar muito o seu organismo, porque às vezes ela entra e o líquido, né, consegue mandar embora, consegue eliminar. Faz E todo outra sentido. coisa é dormir o número de horas necessário, é não ficar sem dormir, é não dormir mal, é tentar ter uma noite de sono saudável, porque isso reforça, mas tremendamente a sua imunidade. Vê que todo mundo que dorme mal pega mais gripe, né? Tem mais fica probleminhas de suscetível, né? saúde, vive encrencadinho daqui, dali. Então, se você hidratar bastante e dormir o suficiente, você já reforça a sua imunidade a um ponto. E outra, não abusar de antibiótico, né? Tem gente que uma gripezinha já toma antibiótico, imagina, isso serve de alimento, elas vão criando Claro, resistência, elas seu corpo criam, vai se acostumando de tal maneira tipo que de nada remédio, funciona né, mais. que você Elas toma criam- com excesso. Exatamente. Elas criam resistência contra o próprio anticorpo do próprio antibiótico. Então, assim, e hoje foi E ele lamentável. morreu hoje, né? Morreu hoje no hospital, no Hospital Matarazzo, aqui em São Paulo, um hospital público, na Zona Leste de São Paulo. E ele começou há 15 dias com uma infecção dentária. Essa era a minha pergunta para você. Quanto tempo ele ficou nesse Há uns 15 tratamento aí? dias. Nessa Diz luta? que a infecção, aí ele tomou a medicação, disse que a infecção melhorou e depois que isso abaixou a infecção, desinchou, enfim, ele foi hospitalizado com fortes dores de cabeça. meu Deus. E aí também, além disso, a bactéria do dente desceu pro coração e deu uma endocardite. Mas olha, você Aí- sabe que a gente fala do caso da Renata Banhara, porque boca tá tão perto do cérebro E é o quanto que do tá em coração. evidência aí o Mas tempo todo. os dentistas se preocupam muito mais com o coração, porque essa história de endocardite é muito séria. O Fábio Júnior teve, lembra? Foi uma verdade, coisa que ele também ficou numa situação bastante delicada. Então, gente, é isso realmente, né? A endocardite, segundo hoje eu conversei com um médico, ela desce e se aloja numa válvula do coração. Também. E E aí aconteceu dá com uma ele. infecção, às vezes, ou na válvula ou na membrana que envolve o coração. Essa membrana que é A pele que responsável. dá a origem à endocardite mesmo. Ele é muito tipo novo, uma né? pelezinha, um véuzinho que cobre o coração. É triste, realmente, né? Felipe, você sabe se ele estava casado, tinha Não, filhos? então, porque na hora que eu recebi a informação, foi um pouco Entendi. antes agora de eu entrar Foi. no programa. Tá. Então eu já fui correr atrás do que verdadeiro, onde ele estava, quantos anos Claro, ele tinha, o que entendi. estava acontecendo, enfim. E obviamente que acho que as informações vão Não, chegar no até o decorrer do final nosso programa a gente vai ter mesmo. Olha aí, vocês estão vendo Ele com o Rodrigo Faro, com né? o Rodrigo Faro, o Ricardo com o Rodrigo Faro, que foi também da segunda turma do Pois Dominó, eles né? tinham uma amizade. aí, pelo que a Eles gente tinham uma vê. amizade, eles eram companheiros. Eu imagino o baque que esteja sendo também para o Rodrigo Faro, viu? Que judiação, meu Deus. Gente, olha, É muito triste. todo viu? cuidado é muito pouco. triste. Só tem uma coisa que eu queria fazer um detalhe, porque às vezes as pessoas falam, essa história que você está falando de médico, tem que ser médico. O problema que a gente viu em relação ao Marcelo Rezende, quem apresentou a terapia alternativa para ele era um tremendo médico, né? E um então, também e médico que tinha conhecido. sido de alopatia por muito tempo. Então, a gente não sabe em quem confiar, né? Confiar É nos dois. complicado. Se você quiser apostar no tradicional, que a gente sempre fala aqui, que é apostar no tradicional, mas não esqueça do que, aliás, no alternativo, não esqueça do tradicional. Porque é uma chance. Mas eu Passa acho que a o grande barato da história, claro, né, Sônia? É você não ir contra o que o teu médico está dizendo. Né? Se o médico está falando, vamos fazer, e paralelo você faz um tratamento alternativo, ok, eu acho que beleza, vai, faz sim. Eu acho que Não, a e gente fica tem que atento ao respeitar. resultado, né? Vai Foi o que a aparecer ou Banhara pro bem fez. ou pro mal. Sim, Ela claro. fez uma só, Foi ela imediato. viu que piorou. Foi no aí mesmo dia, chega. pelo que ela No relatou. No mesmo dia. Ai, Ela que chegou loucura. em casa já com uma sensação horrível, se sentindo inchada. Alguma coisa aconteceu ali. E é o valor que realmente ela bancou por isso. R$4.000 por uma única sessão e com os efeitos que ela Mas teve. era o que o Marcelo Rezende pagava lá na clínica, Pois é, lembra? faz todo sentido. R$4.000. Por isso foi a Por questão. dia. Por dia. Por dia. Mas todo R$4.250. Então, uma sessão de tratamento num dia. R$4.250 para enfiar ele dentro de uma banheira de salmoura. Foi.
diretamente, é muito Inclusive na complicado, casa viu? dele. Pois Bom, Tá. vamos girar nossa roda, eu acho que o alerta tá feito, o que foi? Não, eu acho essa história da banheira da salmoura. Nossa eu acho Senhora, isso é Ainda inesquecível, mais na no situação pior que eles encontraram. sentido, Eu não né? gosto dessa- Que a gente possa aí dizer em relação a isso. Bom, cadê minha lista aqui? Tava aqui, tem tanta coisa, gente. A gente faz Tá uma bombando lista hoje. imensa, né? Ah, tem a história do Evaristo Costa, que vocês viram, né? Agora acabou o contrato com a Globo, em 31 de outubro, tá liberado para fazer publicidade, como jornalista não podia. Agora tá com a vida que ele pediu a Deus. E ele fez até postzinho na internet, Brincou com uma com uma empresa, marca. brincou com uma marca, uma coisa assim. E aí veio a notícia que ele tinha fechado com uma empresa por R$200 mil, uma campanha publicitária por R$200 mil. Eu não sei se quem adiantou a informação está falando a verdade ou se é ele que está desmentindo para poder não prejudicar o negócio. Então aí a gente fica na dúvida, né? O que vocês acham disso? Eu acho que num negócio como esse, quando a gente está falando do Evaristo Costa, é bom relembrar todo mundo que está assistindo a gente, Sim. que eu acredito que um dos motivos que ajudou ele também a deixar o emprego dele com um bom salário que ele tinha na TV Globo foi essa história das redes sociais. Sim. Ele apostou muito nisso nos últimos meses, sabe que isso traz dinheiro. Claro, e traz um retorno. E pra ele, com o vínculo que ele tinha na Globo, Sônia, ele não podia fazer essas propagandas. Nada, né? Quebrou o vínculo, ele já teve a primeira interação com uma marca aí famosa. Sim. E agora ele diz que é fofoca. Se é fofoca ou não, ele já ganhou alguma coisa por isso. Que eu duvido que ele tenha utilizado as redes sociais de forma gratuita para promover a outra exatamente. Eu marca. adoraria estar envolvido numa fofoca por R$200 mil. Ah, Apenas por um trabalhinho, por R$200 Pois mil é. reais. Postagem. Ah, que coisa boa. Não, mas isso é uma campanha, né? Eu acho que seria uma coisa continuada, de pelo menos alguns meses aí. Eu acho que o nesse Evaristo final de Costa, ano. o Evaristo Costa, ele merece o troféu desse ano, o troféu assim, tipo, causei, sabe? Ele Mas foi causou mesmo, em né? todos os sentidos, Foi. na internet, na Rede Globo, na TV. Com ele o Padre causou, Fábio de com o Mello, Padre Fábio de exatamente, Mello. formaram uma dobradinha. Esse ano ele tirou pra causar. Então, como tá terminando o ano e a gente não pode saber se verdadeiramente tudo que ele tá falando é verdade, Ué, a gente vai ver, vai começar a postar coisa de produto A gente lá, acompanha, né? a gente sabe, tá todo mundo de olho. Não vai dar aí. para ele disfarçar muito. Não vai, né, Não Sônia? vai, É. não vai. Ele deve estar desconversando, porque deve ser uma fase de assinar contrato, um Ele momento acabou mais de. O vínculo dele com a discreto. TV Globo foi encerrado outro dia. Dia 31 de Eles- outubro, a gente tá Foi. o quê? O que é hoje? 16, né? 16 As de 2 novembro. semanas. Ele parou né? na TV Globo em julho, né? Saiu da Foi, bancada, foi. mas mas eu o achei que ele tá vínculo, mais bonito né? depois que ele saiu, engraçado. Ah, ele com tirou- férias, né? Viajando o mundo, eu fico linda. Que chato, eu fico Ele linda. tirou a roupa de pinguim, Felipe Campos. Foi descansar em Terninho. Londres, né? Foi, tá morando em Cambridge, já teve pela Espanha, já teve Ai, pela que França. chato. Nossa. Quando chegou aqui reclamou do trânsito de São Paulo, quer dizer, sem Exatamente. trânsito deve ter se acalmado, a pele fica melhor, Fica é automático. melhor, é outra coisa, né? Não, e ele Vamos ver. realmente. Eu espero que ele volte logo pra televisão. Ele é um cara que tem uma repercussão muito boa. Mas E tomara eu acho que ele volte. volta pro entretenimento. Sem dúvida, Eu, Sônia, eu sem acho, dúvida. ainda mais que ele já tá fazendo campanha publicitária, não vai voltar pro jornalismo, nem... Quando ele vê o valor do dinheiro, que lá no jornalismo da TV Globo, aliás, no jornalismo entende-se ali de bancada que você tem que seguir o contrato e você está apresentando um telejornal. Exatamente. Quantas pessoas a gente viu migrar para o entretenimento? A Fátima Exatamente. Bernardes, o Pedro Bial, todos eles Isso faturaram mesmo, muito né? mais. Bom, hein? Cadê minha caneta? Eu me Sua sinto caneta? caneta. Tá aqui. Ah, tá aqui. É Aí. só bobeira, é só pra segurar. Olha, vamos falar de César Tralli, porque ontem a gente até comentou aqui que ele tinha quebrado o protocolo, que os jornalistas estão assim agora, Foi. né? Querendo ser mais informais, mais próximos do público, sem aquele distanciamento, aquele congelado, né? Que eles são obrigados a se tornar quase que robôs. Você não pode chorar, não pode se emocionar, informação é informação, é aquela coisa. Mas eles estão cada dia, eu acho que todo mundo está virando Chico Pinheiro na vida. Ah, então e é um você belo gosta de Chico exemplo, Pinheiro? né? É um belo exemplo de descontração sem perder a credibilidade. E ele, no meio de uma matéria sobre divórcios, porque parece que São Paulo é a cidade atualmente que mais tem divórcios, não é? Aí ele falou, mas eu tô casando e tô feliz realmente. Então, é isso que aproxima bastante do público, não é? Mostrar que é um ser humano como qualquer outro aí. Vamos ver esse trechinho, gente. Vamos lá. Aliás, aqui em São Paulo, César, foi onde mais se divorciou no país. Por que será, hein? Ah, não sei, mas ó. Eu tô fora, eu tô na contramão, eu tô casando feliz da vida. Pois também. é. Eu vou na contramão da Você é estatística. exceção da regra. Exatamente, maravilha. Vou ficar bem atento. Fica Dona pra Rose, não logo separar.
Valeu, minha amiga, um beijo, ótimo jornal aí. Ah lá, ele tá indo na contramão, né? Tá se casando, já tinha casado no civil, né? E tô feliz da vida, é isso que ele falou. E de uma maneira muito oportuna, muito bem colocada. No momento muito oportuno, né? Então, o assunto era esse, essa na troca verdade. que eles fazem aí entre o jornal local que o Trali comanda com o jornal hoje é sempre uma brincadeira. Então isso sempre acontece. Agora, o que a gente tá vendo aí, né? Que ele tá tão feliz que ele não consegue esconder essa felicidade. Não mesmo. Eles estão vibrando, né, Muito. Felipe? Nossa, o mais esperado agora também, óbvio, depois disso tudo e antes, está sendo o casamento também do César Tralli. Mas né? alguma Todas as novidade lá de expectativas, Campos do Jordão? Não, também tudo a acho que se mesma adiantou coisa, tudo, né? tudo, Não deixou nada pra ninguém. Foi uma Daqui a pouco, loucura. nossa, tudo, desde o buffet, decoração, orquídea, hortênsias, e aí vai por toda a história aí que vai ser Mostrou no até dia o terno 2 de do noivo, dezembro. né? Agora precisa ver o vestido da noiva, mas isso a gente não quer Até- estragar a até surpresa. o drink que a gente colocou na Foi. história da canequinha de cobre. cobre, Agora espuma de gengibre. Moscomule chama, moscomule. Ficou todo mundo o atrás Felipe da guardou. receita, e é muito simples. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria saber se vocês podem me ajudar com essa dúvida. Diga. A gente mostrou umas imagens do Trali dançando, aquela história do funk e tal. O dia que ele dançou esse funk foi no dia que ele se casou, Casou. efetivamente. E que eram duas comemorações, o casamento no civil E o aniversário. do Fernando, o pai da Tice. Foi Morangaba, O sobre né? dele foi Morangaba, uma cidade onde ela passou uma parte da infância. Faz sentido a agora ele Ticiane. tá numa dança descontraído com a bebida na mão Exatamente. e de branco. E chão, e de branco. Exatamente. Olha aqui, gente, uma outra coisa que tá dando que falar, que eu acho que vale a pena comentar, é porque o Luiz Bate, o menino de ouro, né, como o Marcelo Rezende o tinha batizado, e que ele já era um queridinho do Silvio Santos mesmo, que sempre apostou muito nele, desde o Fantasia, se eu não me engano, era Fantasia, sim, Foi. que ele fazia também, Ele né? fez. Sim, ele com a Ellen Ganzaroli. E aí, sabe, foi um baque quando ele resolveu, um baque Foi que rima literalmente com um baque, baque, seu padrão. exatamente. Quando ele resolveu mudar para a Rede Record de televisão. Assim como ele deu um baque na Record quando ele foi para a Band, e depois ele voltou e está aí até agora. Mas assim, foi o reencontro do Silvio Santos com o Luiz Bate, né? E para foi. variar, onde é que foi, gente? No salão do Jassa, é claro. O Jassa pôde ir pra claro. Anguera, inclusive. Pode abrir o Sai, salão. olha, Ou Jassa, atende o sai. Silvio na casa dele, porque assim, não dá, gente. Que Jassa, é olha, o isso? Bate-Canal não existe mais, entendeu? Agora todo mundo sabe, sempre soube onde encontrar o Silvio. Vai pra Anguera, Sabe o fica dia, mais sabe o horário, fácil, sabe tudo, Aí porque ninguém vai ele encher tem o saco esse hábito. pro Silvio fazer o cabelo quietinho, entendeu? Mas ó, o Bate na E live ele fez que ele uma mostrou, live, ele fez uma transmissão ao Foi. vivo ao Jassa lá. Ele fez essa live, se eu não me engano, foi hoje pela manhã. Ele tava fazendo essa Hoje live lá. isso? Isso é bem recente. Tá. Ele tava fazendo essa live, Sônia Abrão, e mostrando pro Silvio Santos, acho que a gente vai mostrar esse daí. Acho que sim. Tem um trechinho. Ele tava mostrando pro Silvio Santos como é que acontece a história do Instagram, do WhatsApp, e o Silvio Santos brincando ali, mas dizendo que não sabe mexer em nada. Ah, acabou. E aí o Bate falou assim... Live ele não faz mesmo, não, live né? não. Mas ele sabe. ele sabe. Porra, mas Ele também se o sabe. Silvio Santos fizer live, isso vai enlouquecer a internet no Brasil, Vai né? estourar tudo. Aí o Bate falou assim pro Silvio Santos, Felipe, falou assim, olha, Silvio, se você tivesse um perfil no Instagram, eu acredito que o seu perfil seria o mais seguido do país. Então aí o Silvio Santos falou, eu vou aprender, daquele jeitinho dele, mas foi uma conversa bem descontraída. Mais Tá. uma vez aí, o Silvio Santos Então vamos mostrar. surpreendido. Dá pra E gente, aí tem eu acho áudio vem que a de gente frente possa também, acompanhar? Acho que vem de frente também com um zum que eu sempre ouço, né, sobre a caça às bruxas, principalmente atrás do Luiz Bate, né, de repente essa reaproximação dele com o Silvio. Você tá de achando que não foi um encontro, eu acho simplesmente que um foi. encontro. É porque lá no Jassa, quando você vai de terça-feira, não é um encontro, né? Entendi. Qualquer um sabe disso. Quando o Silvio tá lá, não é um encontro, né? O acaso. O acaso. fez, No mesmo horário. Exatamente. Devia fechar o salão só pro Silvio. Ninguém entra nesse horário. Ia ver o que ia ter de gente lá na porta. Mas a gente volta em 15 segundos.